E aí galera, tudo bem? Tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo no Tática Didática. Me chamo Vinícius Ferreira e hoje eu vou fazer uma análise sobre o centroavante Brenner, jogador que está em negociação com o Internacional, pode vir a ser reforço agora na metade do ano e está em negociação avançada até com o Inter. O Inter vai em busca forte por um 9 e o Brenner pode ser esse jogador. Tem características que se encaixam muito bem com o modelo do Mano Menezes e as características dele, né, por si só, são muito interessantes e são diferentes de um 9 clássico, aquele que fica entre os zagueiros, que é o jogador de área, beleza? Então aqui nesse vídeo vou mostrar um pouquinho sobre o centroavante Brenner. Antes de começar, já deixa teu like, se inscreve no canal, é muito importante pra gente. Deixa no comentário o que tu acha do centroavante Brenner, né, e o que tu espera se ele vier aqui pro Inter. Beleza? Vamos pro vídeo então. A primeira característica do Brenner, que a gente já consegue observar que ele é um jogador que se movimenta muito, principalmente saindo dentre os zagueiros e indo para uma zona de criação, né? Indo para uma zona entre linhas, nas costas dos volantes, né? Circulando bastante pelo campo, né? Nessa zona do meio de campo, e a gente vê a primeira característica dele em uma função de criação, sendo praticamente um 10 da equipe, né, achando esse passe em profundidade, achando esse passe entre os dois jogadores do Toronto, né, e achando, criando essa jogada, criando essa chance, né, para o lateral esquerdo do Cincinnati. Então é um jogador que tem essa característica, né, de sair dentre os zagueiros, de recuar, fazer o apoio, tirando o jogador da zona, né? Então a gente consegue observar aqui algumas coisas. A primeira, que é muito interessante, é tirar o zagueiro da zona dele. Olha o espaço que é gerado aqui com o Brenner sendo o apoio, né? Então ele desce, recebe, domina, né? Consegue fazer o pivô, né? Fazer o apoio frontal e retira um adversário da zona dele. Desestrutura a linha defensiva, linha de 4. E se tem algum jogador do Cincinnati aqui, um pouco mais perto, e consegue fazer esse movimento de facão, né? A gente chamaria basicamente isso de terceiro homem, né? Então o Brenner ele faz o apoio e o jogador do Cincinnati, esse jogador aqui, faria um lançamento para quem fosse fazer o facão nesse espaço, né? Então seria mais uma chance criada e só foi criada pelo movimento do Brenner, de conseguir retirar o jogador da zona. E aí a outra coisa, e aí já é um indicador em relação à técnica do Brenner, que é a primeira é o domínio dele. O domínio com o lado externo do pé, não é fácil de se fazer, né? Ainda mais com a pressão nas costas dele, que é outra coisa. Tem equilíbrio, consegue sustentar bem a pressão nas costas, então isso é outro indicador muito importante para um centroavante, principalmente para quem faz o pivô, né? Para quem faz esse apoio, né? Então ele conseguindo ter esse repertório em domínios, tanto com a parte de dentro do pé quanto a parte de fora, mas também com a sola, né? Então, tendo esse repertório, ajuda para que ele consiga, independente da onde a bola vir, ele conseguir dominar, né? Então, além de retirar o zagueiro da pressão, fazer esses domínios e sustentar a pressão nas costas, coloque ele no nível acima de outros centroavantes. Sem ser o domínio com o lado externo, o repertório nos domínios, o domínio com os dois pés, né, tanto o pé dominante, mas também o pé não dominante, é muito importante. E o Brenner ele possui esse indicador, essa característica, né? Então, não é um domínio fácil que ele vai fazer aqui, que ele consegue fazer. E além de fazer o domínio, é ter o controle dele, né? Tu pode dominar a bola, mas perder o controle dela, né? A bola domina e aí você não consegue fazer a parede, tu perde a bola, perde tempo. E o Brenner, ele consegue fazer, tanto no lance anterior como agora, né? Então, no primeiro lance, ele consegue fazer um domínio com o lado externo do pé, né? Aquela parte da trivela, e com sustentando a pressão nas costas. E aqui ele consegue fazer um domínio com a perna não dominante, que é a perna esquerda, e ainda no ar, né? Então, um domínio bem difícil de se fazer, não é todo jogador que consegue.
Pode até conseguir fazer o domínio, mas ter o controle já é outros 500, né? Então, bem interessante do Brenner ter essas características, né? Coloca ele eleva o patamar de jogo de pivô que ele tem. E aí outra característica, a gente já consegue observar aqui o corredor bem denso, né? O Atlanta marcando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores, praticamente um time inteiro do Atlanta está marcando nessa zona. E aí no lado oposto é um contra um. E o Brenner ele consegue identificar essa vantagem muito bem, né? Faz o 1-2, né? Então domina e sai no espaço, né? Ele domina, faz o passe e sai no espaço. E aí já inverte para o lado oposto, para esse camisa 14 que está aqui embaixo do vídeo, né, embaixo da imagem, para ele fazer um contra um. E aí o Brenner já vai fazer também meio que um 2-1, né? Vai o camisa 14, que é esse jogador do Cincinnati, mais o Brenner para cima do jogador do Atlanta. Então, ele tem essa característica, né? E consegue identificar muito bem essa vantagem, né? Isso faz com que a equipe consiga sair da pressão com mais tranquilidade, né? Mais facilidade. E aqui outra característica do Brenner que é muito importante para qualquer jogador. Isso. Tanto para goleiro como para zagueiro. Isso também vale bastante para atacante, principalmente para quem desce em apoio, que é a característica dele, né? A gente vê aqui o jogador, um dos jogadores mais avançados aqui é o camisa 10. Né? O camisa 10 está mais avançado que o Brenner. Quem faz o papel e a função de um meio articulador, basicamente, no entre linhas, é o Brenner, não o camisa 10. Então a gente consegue observar essa característica que também é da equipe do Cincinnati, né, de ter um centroavante que desce em apoio, mas também é uma característica do Brenner, né, de fazer essa jogada. E a gente consegue observar aqui muito bem o zagueiro também em fazer esse passe vertical, né, em arriscar esse passe entre linhas, porque o Brenner tem muito espaço aqui, né, e aí outra coisa, ele, antes de receber a bola, já está olhando para o campo, né? Mapeando o jogo, mapeando se tem algum adversário próximo, mapeando se o companheiro dele está livre ou não. E aí, o indicador já mais técnico, né? Dominando com o pé mais longe da pressão, para ele conseguir ter mais tempo, né, na jogada e para dificultar a chegada do adversário na jogada para recuperar a bola. Então, domina com o pé mais longe, já fazendo o giro, né? Domina já girando e aí já fazendo o passe para o lado oposto no contra um. Então a gente vê em 2 toques do Brenner, a equipe já chegou praticamente no último terço com uma situação de 1 contra 1. Se ele domina com a perna esquerda, por exemplo, esse jogador adversário aqui estaria muito mais próximo da bola para conseguir recuperar. E talvez o Brenner não conseguisse sustentar a pressão, né, e perdesse a bola, fosse desarmado. Então esse domínio, né, com a direita ele já coloca o corpo na frente, né, então isso dificulta ainda mais o jogador para recuperar a bola. E aqui é um comportamento defensivo do Brenner, né, que é a mudança de comportamento, né, essa troca de direção, essa reação que ele tem, né, para conseguir recuperar a bola no campo do adversário. A gente vê aqui uma transição defensiva do Cincinnati, né, alguns jogadores eles estão voltando só para recompor mesmo a equipe, né, mas o Brenner ele vai pressionar o adversário com a bola. E o adversário ele domina mal, a bola fica no campo, né, a bola fica atrás dele e o jogador avança. E aí o Brenner ele tem esse movimento de reação, né, essa troca de direção e essa mudança de comportamento muito rápida, né. Então a gente consegue observar, né, a perna esquerda dele já fixa no campo, né, para fazer essa troca de direção e conseguir roubar a bola. E aqui mais uma vez o domínio com o pé longe da pressão, né, ele se distancia bastante dos adversários, né. Antes ele estava mais próximo aqui, basicamente onde está esse jogador do Atlanta. Ele se distancia bastante, recebe o passe, um passe meio perigoso, né? O jogador quase chega na bola, dá um carrinho, mas ele consegue sair dessa pressão, né, entre os jogadores e receber mais livre, né? Ele consegue utilizar bem o espaço às costas, né? Ele olha, observa o espaço às costas, se distancia, domina já girando. Isso é muito importante, né? O domínio dele é com o pé mais longe da pressão e próximo ao gol, mas também é o domínio girando.
em um toque, ele já está de frente pro campo do adversário, olhando o que está acontecendo com seus companheiros. E aí já vira o corredor, né? Ao invés de buscar esse passe aqui, ele já vira o corredor para avançar mais ainda, né? E colocar o companheiro dele numa situação melhor ainda, né? Praticamente no último terço, de novo, né? Em algumas imagens atrás, ele fez isso a mesma coisa, e aqui ele faz de novo, né? Domina girando e já inverte o jogo para um contra um no lado oposto, né? Isso é outra coisa que o Brenner faz bastante, é inverter o jogo, né? Então, domina o lado direito, inverte para a esquerda, domina no meio, inverte para um dos lados, né? Então isso é outra coisa que isso acontece levando agora pro jogo do Mano Menezes, né? O jogo que o Mano vem implementando no Inter, essa inversão de corredor, né? Buscando o Brenner descendo, dominando, girando, já invertendo o jogo para o lado oposto num contra um, por exemplo, do Wanderson, ou do Bustos, ou de alguém que está lá na direita. Edenilson, digamos assim. Né? E aqui é um movimento que o Brenner se destaca bastante e que faz ele ter mais clareza para o gol, que é o movimento do engano. Vários atacantes têm isso, né? Para mim, hoje o que mais tem isso é o Haaland, não é à toa que ele faz muito gol assim, que é o famoso gato, né? Que é ele iniciar a corrida por um lado, fazer o adversário pensar que ele vai para esse lado, mas no fim ele vai para outro. Vai para o espaço gerado, o espaço que ele mesmo cria. Né? Então o Brenner está indo em direção ao gol, o zagueiro ele tem dois marcadores, esse camisa 19 e o Brenner. Ele está de olho no Brenner também. Né? Ele está mais de olho no Brenner do que no centroavante nas costas dele, porque o centroavante vai passar na frente do gol sem nenhuma marcação. E ele tem que decidir, o zagueiro tem que decidir. Ele decidiu marcar o Brenner. O Brenner está em direção ao gol e no momento que ele coloca essa perna direita, ele já troca a direção. O corpo dele já vira. E ele vai em direção à bola. E aí o jogador adversário ele não tem o tempo de reação de conseguir travar, de ir para frente, né, para pressionar, para bloquear o chute, travar o chute, né? E aí o Brenner ele fica sozinho. Né? O companheiro dele vê isso, percebe isso, faz o passe para o Brenner, e aí o Brenner chuta, mas infelizmente o zagueiro ele foi muito bem porque conseguiu bloquear, né? Ele se jogou na bola, deu um carrinho, conseguiu desviar a bola. Né? Mas é um movimento muito importante que o Brenner possui, né? Esse movimento de engano, porque o jogador adversário ele fica sem reação, ele não sabe o que fazer. Né? E às vezes pode acontecer nas costas dele também, né? O Brenner está indo na frente dele, e aí depois ele já troca de direção e vai nas costas dele. Então, é uma jogada bem interessante que o Brenner tem para conseguir criar um espaço para ele mesmo, para finalização. E aqui, mais uma vez, é uma jogada de inversão de corredor, né, de tirar a bola da pressão, mas tudo isso porque o Brenner ele tem esse mapeamento. Né? Ele faz essa quebra de pescoço que a gente chama, né, que é de mapear as áreas do campo, mapear os adversários, os companheiros, quem está melhor posicionado. E aqui a gente vê o Brenner nem estava muito marcado, na verdade. Né? Se ele conseguisse dominar com a perna direita, já ficaria de frente para o gol. Mas ele prefere manter a posse. E aí ele domina e já vira o jogo para o corredor oposto, onde o zagueiro tá melhor posicionado do que outros jogadores. Né? E também ele está livre. Tem espaço, tem tempo para pensar no que vai fazer e para reorganizar o jogo do Cincinnati. E mais uma vez a gente vê aqui, Brenner no entre linhas, praticamente jogando como um 10, organizando, circulando a bola para a equipe do Cincinnati. Né? Domina com o pé mais longe da pressão também, né? Domina com a perna esquerda. Né? O jogador adversário tem mais dificuldade, porque com esse domínio, né? E aí a gente consegue observar, domínio com a perna não dominante, perna esquerda dele. O Brenner já vai colocar o corpo na frente. E o jogador talvez faça falta. Né? Então, esse domínio com a perna mais longe da pressão faz com que o Brenner tenha mais tempo, né? E seja mais eficiente no que ele vai fazer depois. Né? Em conjunto também com o que ele faz de mapear o jogo, né? Isso eleva ainda mais para que ele consiga fazer a aproximação com eficiência.
E aqui, só para ilustrar a disposição que o Brenner tem para marcar, né? Aqui o Cincinnati conseguiu um lançamento, o Atlanta conseguiu um lançamento para o meia direito, e o Brenner foi até o final para marcar o jogador e aí evitar o cruzamento do jogador do Atlanta, né? Então essa disposição, a garra que o Brenner tem é bem importante, né? E aí as últimas duas coisas, não é um erro, mas é uma coisa que se tem a melhorar do Brenner, que às vezes ele faz e às vezes ele não faz. E o que eu vejo que ele precisa melhorar é esse timing, né? Para conseguir fazer esse movimento, que é um movimento de ataque à profundidade, né? Um movimento de desmarque da marcação. A gente vê aqui o companheiro dele, né? Tá com a bola, é um contra-ataque do Cincinnati, tá? Ele tá, o corpo dele totalmente perfilado para o lado oposto, para ele fazer a inversão de jogo, né? Mas ele teria a opção de fazer esse engano, né? Esconder a intenção, né? E aí no final do passe virar o pé, né? Para fazer esse passe para cá. Só que o Brenner ele não faz esse movimento, então o jogador, o companheiro dele não tem essa opção de passe. Se ele faz esse passe, o Cincinnati perde a bola. Então esse time o Brenner precisa ter, né? Olha o espaço que ele tem para conseguir avançar. Mesmo que a bola não fosse nele, ele criaria uma linha de passe, né? Porque o jogador adversário ele teria que virar o corpo, girar, né? E nesse giro o Brenner já está lá na frente, né? Então imagina então se ele recebe a bola, tá praticamente lá no gol, né? Até o jogador girar para conseguir correr atrás do Brenner perde muito tempo, né? Futebol é muito rápido, então o Brenner ele precisa ter um pouco mais desse timing de conseguir saber a hora de atacar a profundidade ou não. E aqui ele faz muito bem. O Brenner ele tem essa característica, ele tem esse indicador, mas precisa melhorar o timing ainda, né? Aqui o meia esquerdo do Cincinnati recebe, domina, e aí o Brenner já faz o movimento de corrida. Já está em uma vantagem cinética, que a gente chama, né? Ele inicia a corrida antes do seu adversário, né? Então, para o adversário chegar nele, ele precisa ter uma velocidade muito grande. O Brenner já é um jogador rápido, né? Então, ele iniciando a corrida antes do adversário, chega na frente com maior tranquilidade, né? Então, ele observa muito bem a janela, né? O intervalo entre os dois jogadores do Atlanta, né? E no domínio do companheiro, ele já avança para fazer esse movimento de ataque à profundidade, né, de desmarque de ruptura, para receber a bola no ponto futuro. Beleza? Então, essa foi a análise do centroavante Brenner, jogador que vai ser de extrema importância se vier para o Inter, encaixa muito bem no modelo de jogo do Mano Menezes, né, em comparação com o David, que vem sendo o centroavante titular. Ele tem algumas características parecidas, né, mas também bem diferentes. Ele se sobressai principalmente no quesito de circulação de jogo, né? Então ele sabe muito bem inverter o jogo, né? Fazer essa circulação praticamente como um 10. Ele joga bem de costas para o gol, isso é bem interessante. Infelizmente ele não tem tanta eficiência no jogo aéreo, e é algo que o 9 que o Inter, né, imagina seria muito bom ter, né? Mas ele não é a prioridade dele nisso, né? Essa eficiência no cabeceio, no jogo aéreo, não é a grande característica dele, né? Ele até melhorou em comparação ao ano passado, né? Diminuiu a quantidade, mas melhorou a eficiência, mas não é a grande característica dele, né? A principal característica dele que eu vejo é o jogo de costas para o gol e buscando talvez um engano, né? Essa chegada no fundo para fazer o gol, né? Mas a grande característica dele, pelo aquilo que ele demonstrou no Cincinnati, é no jogo de entrelinhas, dominar girando, criando jogadas, invertendo. Ele é um jogador de bastante apoio, né? De circulação, de conseguir sair da pressão, de mapear o jogo, né? Então, acredito que seja de grande valia o Inter fazer um esforço para trazer esse centroavante que o Inter está precisando. Beleza? Então, se tu curtiu o vídeo, deixa o teu like, deixa nos comentários aqui o que tu achou da análise, o que tu achou do modelo da análise, o que tu espera também do Brenner para ser o novo centroavante do Inter.
e te inscreve no canal, é muito importante pra gente. Beleza? Tchau, tchau. Muito obrigado.